Olá a todos. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, às 16h09, eu dou continuação a essa série, da qual eu falei que gravaria dentro das minhas condições e dentro também das minhas limitações, que é a continuidade, acerca do meu encontro com esse ser, celestial que desceu do segundo céu e de livre e espontânea vontade desejou descer também em Eleape, e devido à consideração e aquilo que todos eles sabem, pelo fato do pensamento ser coletivo e integrado, despertou nele o desejo de, quando descesse em visita a Eleape, que é um destaque nesse sistema solar, por tudo que nós sofremos, nós e os nossos antepassados, ele de livre e espontânea vontade desejou esse encontro na minha propriedade. E agora eu vou contar para você a segunda parte, dessa história, para poder você entender, se assim você acreditar, se assim valer de alguma coisa para sua vida. Do contrário, leve isso, como eu sempre disse, uma diversão, uma história e não uma história. E fica a critério de cada um acreditar ou não. O que eu não posso fazer aqui é forçar a ninguém a acreditar em uma só vírgula daquilo que eu falo, tá? Então, como eu tinha dito no áudio de ontem, no dia 23, depois que como eu vou dizer aqui para você entender, depois que esse componente alienígena, biológico, ele foi me apresentado, em forma de gelatina, que se solidificou e depois regrediu ao estado, gelatinoso, e foi absorvido aí pelo meu organismo. Eu passei a ter todas aquelas sensações que falei, sensações de medo, de ódio, de raiva, de paz. Em alguns momentos, por causa do equilíbrio, e da fusão e de todo o preparo que esse elemento biológico no meu organismo estava me proporcionando para poder, de certa forma, me resguardar no encontro. Mas independente disso, qualquer dano, que me causasse ali no encontro, o próprio ser do segundo céu, ele poderia me restaurar por completo. Mas passar por esse processo onde foi feito, todo o mapeamento dos átomos que compõem a matéria do meu organismo, serviu também para que fosse uma fonte de estudo para todas as civilizações, que habitam o segundo céu. E isso me foi dito por esse próprio ser depois que foi finalizado ali o encontro. Então, devido, a todo o estresse e devido o medo, de algo que é surpreendente, desde quando eu vi lá na Federação no planeta Teireles, onde eu vi o que parecia ser um lençol branco envolvendo da cabeça a planta dos pés dele. Eu sabia que pelo menos por todos os planetas, sistemas solares e galáxias, que fui convidado a ir e tive que ir para poder aprender aquilo que eles quiseram, que eu aprendesse para mim e nunca para ser compartilhado, como eu falei.
é de minha livre e espontânea vontade que eu compartilho, né? E por isso que eu não tenho o direito de exigir que ninguém acredite em uma vírgula sequer. Quando foi no dia 9, eu recebi a visita, né, de 4 pessoas do espaço, e a carga, né, de energia em mim, ela foi maior do que nos dias anteriores. Então, há um tempo atrás aí eu falei para vocês acerca daquele arco que fica, né, entre as dimensões, e é um arco de transferência de matéria. E como somos matéria, ele também nos transfere para onde quer que exista ou para onde quer que ainda vá existir. Então ele é um arco físico feito de um mineral que aqui não adianta nada eu falar dele para vocês, porque vocês não irão entender, né? Eu tive muito custo para compreender quando me foi dado de presente, né, esse arco de transferência, porque de acordo que houve, né, a evolução, no momento que eu fui evoluindo na presença dele e de todos os seres, foi necessário que não mais eu fosse transportado, né, por nenhuma máquina inteligente. Eu ainda sou transportado em máquinas inteligentes, mas já não tem mais aquela necessidade, né? E algumas transferências, né, de dimensões já não é mais necessário nenhum homem ou nenhuma mulher do espaço vir ao meu encontro para poder fazer essa passagem comigo. Só quando, né, o equilíbrio do meu corpo não está correto ou quando alguma matriz em mim está desalinhada, é que há necessidade de alguém, né, superior a mim para me auxiliar na transferência. Então, esse arco ele não foi criado para mim, né? Esse arco ele já existe e ele é muito antigo. E ele pertence, né, à nossa confederação, porque toda confederação, como eu falei para vocês, as confederações, elas cuidam de sistemas solares. O sistema solar pode ter um único planeta, um único sol, uma única lua. Ali terá uma confederação. Se esse sistema solar, os seus planetas não tiver lua, existe cidadelas colossais que são posicionadas, né, de frente para o Sol, que dá toda ali uma visão ampla da federação quanto aos planetas daquele sistema solar. E a partir dali existe a vigilância, né, de todo aquele perímetro que faz limitações de um sistema solar para o outro. Então, em toda confederação existem esses arcos, né, porque dioturnamente esses homens, né, essas mulheres do espaço vão de encontro com pessoas que estão em outros mundos, né, que têm a característica física totalmente diferente da nossa, ou às vezes até igual, muda somente em alguns aspectos também. E ali o planeta ele pode estar numa situação pior do que essa, como também pode estar numa situação mais sustentável ou até numa situação evolutiva. Mas independente da situação que esteja, sempre vai existir a interação, né, de uma confederação, porque ela é responsável por aquele sistema solar. E cabe à federação pedir a qualquer ser que seja que tome, no bom sentido das palavras, né, as rédeas para poder escolher alguém entre milhares ou bilhares ou trilhares, né, de pessoas que existam naquele determinado mundo, e com isso, através dessa pessoa, eles se apresentarem, né, para aquela humanidade local. Eu tive a felicidade de ser escolhido, não me sinto privilegiado por isso. Em alguns momentos eu me sinto muito revoltoso, né, porque viver da maneira que eu vivo não é para qualquer um. Não estou dizendo que você que é meu ouvinte não teria condições de viver, cada um é cada um, então eu respondo por mim. Mas se eu mesmo estivesse de fora, vendo o que eu passo,
eu não assumiria a responsabilidade jamais. Então, no passado, né, vários outros homens foram escolhidos por eles, vários outros homens foram experimentados, né, por eles. Cada um trouxe da sua maneira uma orientação para poder a humanidade seguir ao eixo, porque eles sabiam, né, do início e do fim da própria espécie. E aconteceu que no ano de 78, 4 de outubro de 78, quando eu tive o meu nascimento aqui no planeta, mas já formado ali no útero da minha mãe, a minha centelha já tinha sido escolhida pela própria Agnachete para que eu tivesse o nascimento aqui com consentimento desse planeta maravilhoso que a maioria chama de planeta Terra, né? E depois disso, eu tive uma infância que eu já contei para todo mundo, eu tive uma adolescência que eu já contei para todo mundo. Homem eu sempre fui, mas a minha atitude foi tomada a partir, né, dos 11 anos de idade. Eu já trabalhava em uma farmácia entregando medicamento, já dormia em uma oficina mecânica, já panfletava para um mercado. E isso durou até os 17 anos de idade, porque com 18 anos de idade eu tive que me alistar, né, para o serviço obrigatório. Mas no período, quando eu ainda tinha 17 anos, eu tinha feito a minha inscrição, né, para prestar o concurso para oficial do Exército na época. Então, a minha vida ela foi muito turbulada, né, muito turbulenta. Eu nunca acreditei no afeto familiar porque eu nunca tive isso. Mas você que me ouve, se tem uma família boa, né, e bem estruturada, vai aí meus parabéns, né? Mas eu nunca acreditei no afeto familiar, nunca acreditei na amizade, eu nunca acreditei que o ser humano, né, pudesse servir a outro ser humano, porque eu sempre fui sozinho. E para quem me ouve há bastante tempo, sabe da minha jornada, né? Sabe como foi o passo a passo da minha vida. Outras informações está no livro que escrevi e que ainda não foi publicado, né? E com isso, eu tive a infelicidade, né, de ser diagnosticado com 3 tumores em estado maligno, no estômago, no fígado e no intestino delgado. Isso aí também todo mundo já sabe. E no dia 20 de agosto de 2007, pela primeira vez, eu me deparei com algo que jamais passou pela minha cabeça. E no dia 23, né, 3 dias depois, eu me deparei indo para fora, né, desse planeta, chegando no lado oculto da Lua, vendo coisas formidáveis, tocando, cheirando, experienciando, né, coisas extraordinárias. E eu nunca pedi por isso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que sentem ciúme, eu sei que tem muitas pessoas que sentem inveja, eu sei que tem muitas pessoas que são infelizes, né? Pessoas que não têm senso, né, de humanidade, pessoas que às vezes ficam no canto da empresa ou de casa, né, ou no passeio sentado na rua, resmungando, né, por que que eu não fui escolhido, por que que foi o Carlos lá, por que que foi esse homem que foi escolhido. Eu fui escolhido por causa da minha eficiência e porque também eles sabiam que no futuro próximo, que ocorreu em 2013 para 2014, eu teria, né, despertado em mim o interesse de poder falar dessas coisas de forma gratuita. E aí eu tive a decepção e a infelicidade, né, de ter agido, né, por emoção, porque quando a Gnachete ali, ela pediu, né, que eu ficasse de pé e que eu acessasse os meus meios de comunicação, e quando ela falou isso, eu entendi que fosse o computador, a internet, ela me deu a direção para que eu pudesse iniciar, né, o meu relato. E seria, como eu já falei para vocês, somente um relato e nunca mais ninguém ia ver falar de mim, né?
E acabou que, por emoção, eu vi que as pessoas precisavam, né, ouvir mais, principalmente as pessoas que são honestas, né? E aí eu fui falando, até que eu tive que seguir o meu caminho sozinho, porque eu sempre gostei de ser sozinho, sou feliz estando sozinho. Eu não preciso de pessoas para estar comigo o tempo todo, mesmo se eu não tivesse tido câncer, né? Mesmo se eu tivesse levando a minha vida sem nunca sequer ter sido contactado por nenhuma civilização alienígena, eu estaria vivendo sozinho como eu sempre gostei, né? Porque o ser humano mais feliz é aquele que se descobre, né? A felicidade está naquele homem, naquela mulher que sabe se resolver e não cria, né? Ser dependente, não cria um caminho dependente de ninguém. Então, como eu já sou resolvido em todos os aspectos, eu passei a ser livre, eu passei a não mais almejar a companhia de ninguém, eu já não almejava, né? Então, de agora em diante, então, aí que eu não precisei mesmo. E às vezes as pessoas me veem falando isso, falam assim, você está dizendo isso porque, como você mesmo afirma, homens e mulheres do espaço descem do céu para estar com você e você tem a sensação de nunca estar sozinho. Isso é mentira, né? Porque a minha vida inteira eu sempre fui sozinho. Até o dia 20 de agosto de 2007 eu sempre andei sozinho. Eu adoeci sozinho, passei por esse período da doença sozinho, né? Eu tinha as consultas periódicas com o oncologista, o Dr. Rodrigo, que hoje é um grande colega meu. Nunca importunei ninguém, nunca fui de ficar indo na casa de ninguém, mas eu sempre fui decidido, né? Eu nunca fui fraco, como a maioria é. Eu sempre fui decidido nas minhas questões. Eu nunca montei farsas, né? E nem ludibriei ninguém. Eu nunca precisei mentir para convencer alguém de alguma coisa. Quando eu fui expulso, né, do exército e fui trabalhar como porteiro, né? Eu sabia chegar na hora certa e sair na hora certa, não pela disciplina militar que eu tinha desde 2000, desde 96, né? Mas é porque um homem, quando ele se preza, ele não se importa com a vida alheia, né? Um homem, quando ele se preza, ele cuida da própria vida e procura fazer o de melhor para que as pessoas lá fora observem isso, né? Então, na portaria, eu sempre fui um destaque. Na fileira militar, eu sempre fui um destaque. Quando eu fui desligado da fileira militar, foi por causa de uma missão que eu participei, que todos vocês aí também já sabem. E em 2004, quando eu ganhei na loteria, eu estava doente, né, já tinha sido diagnosticado. Na minha cabeça, foi um prêmio que tinha vindo muito tarde, porque eu não sabia, né, da existência de Agnachete nem de nenhum alienígena. Que nem eu falo para vocês que eu, quando ouvi dizer, né, sobre a questão de Varginha, eu estava na academia militar, na escola preparatória, né, de cadetes do Exército, e ali, para mim, entrava num ouvido e saía pelo outro, certo? Eu nunca tive aquela vontade de chegar perto de um tenente, um instrutor meu, ou de um capitão, ou até mesmo de um major, e perguntar para ele se aquilo que tinha acontecido em Varginha era verdade. Nunca tive interesse acerca de questões alienígenas. Quando se falava na época, né, do chupacabras, eu faltava pouco rolar no chão de tanto rir, porque eu tinha em mim aquela gozação, porque eu tinha aquela mente, né, atrofiada naquilo que eu acreditei ser real. Como a maioria acredita, né, que alguma coisa seja real e atrofia sua mente naquilo. E depois eu vi que o mundo não era aquilo que eu imaginei. Então, quando foi me apresentado, né, esses homens e mulheres do espaço, quando eu chegava nos sistemas solares e via aqueles planetas de cores diferentes, planetas que tinham até 119 luas ao seu redor, sistemas solares binários, trinitários, sistemas solares até com 8 sóis, a coisa mais linda que você pode
imaginar. Sistemas solares onde ficou resquício, né, das guerras passadas, onde sistemas solares inteiros foram destruídos, né, por consequência das guerras. E ali eu tive o privilégio de conhecer as ruínas, né, de antigas civilizações que foram extintas por consequência da guerra. E ali eles me passavam, né, todas as informações quanto à história verdadeira da criação, me mostrava tudo acerca das suas tecnologias, me mostrava tudo acerca da modificação genética humana e também da modificação genética bioorgânica. E ali eu sempre me preservei no silêncio, porque é no silêncio que a gente aprende. Eu sou desse tipo de pessoa, eu fico calado prestando atenção, porque quando você ouve alguém falar e você interfere aquela pessoa, é sinal que você é muito ignorante e burro, né? Já quando a pessoa fala, mesmo você não concordando, você baixa a sua cabeça e ouve, lá na frente, num futuro qualquer, aquilo vai servir para você e aquilo vai trazer um pilar sólido para o momento que você precisar. Então eu sempre fui esse tipo de pessoa, né? Mesmo não concordando com muitas coisas, eu sempre ouvi calado. Então, se eu era assim, né, perante os homens, né, perante essa espécie aqui, quem dirá como é que seria minha conduta, né, perante Agnachete, Mazaziel, Arnetoliel, Mereconoab, Aca, Caru, né, Cariabá e tantos outros que eu já mencionei, como Zamaniel e outros que eu não mencionei, talvez eu não venha mencionar nunca, certo? E eu sempre perguntava para eles, né, o porquê de eu ser escolhido. E todos falavam que acompanharam a minha jornada desde o meu nascimento até aquele momento, no dia 20 de agosto de 2007. E também naquele momento que eu estava ali na presença deles. Eles disseram para mim que todo o meu caminho já tinha sido planejado, mas eu tinha a total liberdade de escolher o modo em que eu viveria em meio a tantos caminhos, né? Porque tem pessoas que quando descobrem que está doente, querem tirar a própria vida, né? Desiste de vez de viver, se entrega, né, à doença. Eu cheguei até a perguntar aqui na chat que se eu tivesse essa conduta, o que seria de mim? Ela disse que eu estaria em lírio, que não haveria nenhum tormento e nada iria me afligir, de modo que eles viessem me ressuscitar ou me convencer do contrário, para que eu pudesse permanecer vivo, para cumprir aquilo que foi estabelecido para mim. Então foi uma questão de escolha querer viver, foi uma questão de escolha não me entregar à doença, foi uma questão de escolha acordar todos os dias e olhar para o espelho do meu banheiro e dizer que eu era o homem mais feliz do mundo, mesmo ali diante do espelho, eu estar contemplando um esqueleto ambulante, né? Que era só pele e osso. Toda vez que eu injetava em mim os compostos vitamínicos para poder o meu organismo reagir, me dar força, uma vez que eu não podia comer nada sólido, eu ruía uma barra de cereal o dia inteiro, eu molhava vários tufos, né, de algodão num copo de água mineral e colocava no canto da boca e ficava sugando aquilo o dia inteiro, porque não podia beber um copo de água de uma vez. Então, eu decidi viver até onde dava. Até o dia que eu cheguei no 12º Batalhão de Infantaria, conversei com meu colega, que na época era coronel, depois ele se tornou, hoje ele é general de divisão, e eu pedi a ele que, em nome, né, da amizade que eu tinha com ele, com a esposa dele e com os filhos dele, que também são militares, se ele podia, né, se ele poderia me buscar naquela localização que eu tinha marcado no mapa para ele, buscar o meu corpo e entregar para minha madrinha, né, que eu chamo de mãe. E ele, assim, triste, aborrecido, sabendo
que eu estava já no fim da vida, ele aceitou acatar o meu último pedido, tentou me convencer do contrário, mas eu acabei indo, né, para o Parque Nacional da Serra do Canastra. E eu fui no intuito mesmo de morrer lá, porque quando a gente sabe que vai morrer, a gente sente. É uma coisa muito estranha, né? Eu sabia que eu ia morrer. Então eu pedi 10 dias, porque se eu suportasse viver por mais 10 dias, seria dádivas, né? E aí no primeiro dia, enquanto eu construía com muita dificuldade a minha cama suspensa para ficar livre da friagem, para que no dia seguinte eu preparasse o telhado, né, do alojamento, eu fui surpreendido por aquela esfera toda metálica. E aí todo mundo também já sabe da história. Então, quando eu perguntei para eles o porquê de eu ser escolhido, eles disseram para mim que eu fui competente e eficiente nas escolhas que eu fiz na vida. E ali eles disseram para mim, olha, tu, Arques. Quando eles me chamaram de Arques a primeira vez, eu até olhei para minha retaguarda porque eu pensei que eles estavam falando com outra pessoa. E aí, na federação, todos os 500 e os 50 entre os 500, todos ali olhando para mim, todas as lideranças planetárias que estiveram ali, foram mais de milhares de pessoas, e eles me colocaram no centro para poder fazer as minhas narrativas e as minhas considerações, porque já tinha 1 ano e meio, né, que eu estava na presença deles, então já estava mais maduro, mais acostumado com a aparência deles, porque cada um tem uma aparência diferente, que se talvez nesse momento aparecesse para você, você ia dizer que era um demônio ou um monstro, né, ou algo assim, totalmente nojento e inaceitável, né? Porque a nossa mente ela tende a julgar de forma precipitada aquilo que não conhecemos. E ali foi me dado o direito, né? Porque eles sabiam desse meu desejo de querer um dia perguntar de forma coletiva para todos eles. Então, sabendo disso, eles reservaram para mim esse momento na federação, e essa foi a primeira vez que eu tinha ido na federação e que pude falar, na verdade, né? Foi a primeira vez que eu pude falar. E eu fiz essas perguntas, né? O porquê que eu fui escolhido. E eles disseram para mim que foi por causa da minha eficiência. Porque durante toda a minha vida, eu aprendi a sofrer calado. Que durante toda a minha vida, eu preservei a verdade e ignorei a mentira. E que mesmo quando a minha vida tinha virado um fiasco, eu não acusei ninguém. Pelo contrário, eu procurava em mim qual era o meu maior erro que me levou a ser acometido com aquela doença. Porque eu nunca usei nenhum tipo de entorpecente, eu nunca vitimizei a sociedade, como muitos malandros por aí, para poder ter uma brecha de dizer fiz coisa errada porque sou vítima da família, fiz uma coisa errada porque sou vítima da sociedade. Eu nunca fiz isso, nunca precisei disso. Nunca coloquei um cigarro na boca, né? Eu fui experimentar a bebida, eu já tinha 35 anos de idade, entendeu? Então, eu não sabia o porquê, porque quando a gente fala do câncer, a gente pensa no tabaco, a gente pensa nas drogas, a gente pensa nos problemas hereditários, né, genéticos, familiar, mas poucos parentes meus tinham morrido, né, de câncer, então não tinha motivo para eu ter aquela doença. Mas pouco se fala sobre o estresse, pouco se fala da má alimentação, né? Pouco se fala das vacinas, pouco se fala dos medicamentos, né? Que não servem para curar, mas para remediar um tratamento que sempre vai ser contínuo na vida das pessoas. Então não se fala disso. A gente, quando relaciona o câncer, lembra ali do maço de cigarro e daquela vítima ali, né, em estado de putrificação em vida, para poder criar uma consciência, né,
sendo que a pessoa que compra o cigarro está interessada no produto de dentro, não no produto que está de fora, né? Não na foto que está lá de fora. E por que eles não colocam a foto na frente, mas sim atrás do maço? Porque não é interessante, não é verdade? Então eu nunca entendi o porquê daquilo. E eles me mostraram que foi por causa de umas vacinas que eu havia tomado depois que eu participei dessa missão que levou, né, a minha expulsão e desligamento da fileira militar. E ali, misturado com estresse, né, depois do desligamento, e eu ter que abrir mão do meu sonho, porque eu não tinha recurso financeiro na época para poder mover uma ação na justiça, nem nada disso, né? E também não queria envolver as pessoas, porque era muito arriscado envolver as pessoas nisso, principalmente qualquer advogado que naquela época pegasse essa causa poderia inclusive ser assassinado, né? Qualquer juiz que aceitasse acatar a denúncia através da promotoria poderia sofrer também ameaças. Então eu sabia, né, o vespeiro que era. Então eles fizeram, né, essa retrospectiva, me mostrando que não foi porque eu sou branco, preto, azul, amarelo, lilás, rosa, né, gordo, magro, alto, baixo, não foi por causa disso. Foi porque eu sempre aceitei ouvir as coisas e ficar calado. Eu sempre aprendi calado. E isso, perante as leis universais, é uma dádiva muito grande que toda espécie tem. Então, às vezes, quando você é retraído, calado, e você acha que isso é prejudicial a você, não é. Isso aí te traz um bem grandioso, porque aquele que se cala, ele sabe observar. E quando você observa, você enxerga os problemas de outra pessoa. Então você tem a escolha de querer praticá-los ou não. E depois que eu compreendi o porquê da escolha, eu falei para eles, olha, eu tenho, eu tenho tanto remorso, né, dessa espécie, porque eu via, né, homens batendo em mulheres, homens se contaminando com drogas, eu via homens enganando, né, o outro. Então, quando eu estava na fileira militar, eu via a podridão que é a instituição, eu via a podridão que é a política, eu vi que o corporativismo, né, ele era só para interesses. Eu via sargentos de concurso, né, não sargentos temporários, que estava na fileira há mais de 14 anos e ainda era terceiro sargento, nem tinha passado para segundo sargento. Eu assistia, né, punições tão ridículas, né, pelo regulamento disciplinar do Exército, que é o RDE, e por consequência de um coturno mal alinhado, um coturno mal engraxado, né, a gandola com algum amasso, aquilo levava um processo administrativo tão fútil que aquele sargento, aquele subtenente que tinha 25 anos de carreira, sofria por maldade, né? Porque quem pertenceu ou pertence a uma fileira militar sabe que enquanto você está respondendo um processo administrativo, você não pode usufruir da sua promoção. Aí passa-se outras pessoas na sua frente. Depois que você responder e for absolvido ou condenado e cumprir a condenação, aí sim você receberá a sua promoção. Então, eu via essas coisas ridículas, sabe? Dentro da instituição, eu via políticos interagindo com oficiais, né? Eu via tanta coisa errada depois que eu fui expulso de lá e comecei a trabalhar como porteiro. Eu conversava, né, com os outros porteiros quando eu pegava o ônibus para ir para minha casa, e os porteiros falavam como eles eram humilhados, né, por causa dos moradores, cada um contando a sua história, e aquilo me remoía por dentro, né? E quando eu fui diagnosticado, eu vi que realmente a espécie humana não vale nada, não vale nada. A maquiagem, ela só vai embelezar alguém somente por alguns momentos.
Depois que você tomar um banho e aquela maquiagem cair, você vai ser a mesma pessoa de sempre, com ruga ou sem ruga. Então eu fui e compreendi tudo aquilo. E toda vez que desce um homem do espaço, né, para interagir comigo, uma mulher, eu faço todas essas reflexões que eu estou dizendo para vocês aqui. Todas. E não foi diferente no dia 9. Eu fiz toda essa reflexão do primeiro dia que me foi dado voz na federação para falar. E hoje eu ainda me deparo, né, com pessoas idiotizadas, né, que acreditam que um ser humano qualquer, seja ele qual for, possa ser líder de uma federação, de uma confederação. Eu fico assim horrorizado, porque se as pessoas soubessem, né, como é que é estar na presença deles, como é as coisas, como funciona as coisas lá, eu acredito que nenhuma pessoa em sã consciência ia falar tanta besteira. Então, as pessoas até falam comigo: poxa, Carlos, eu conheci uma pessoa que falou que é um líder na federação. Eu tenho que bater palma para essa pessoa, né? Outros falam: olha, eu conheci uma mulher que diz ser a reencarnação da esposa de Astacheirão, um negócio assim. Eu só falo: eu tenho que bater palma para essa pessoa, né? Aí eu conheço um casal que viaja no astral, não sei o que tem. Eu tenho que bater palma para essas pessoas. Eu não vou, né, ridicularizar a pessoa por ela acreditar naquilo que ela está me trazendo, achando que eu vou fazer um julgamento formado. Eu sei que tudo isso é mentira, né? Mas para eu tentar convencer essas pessoas que acreditam nessa bobagem, vai ser perda de tempo, né? Mas essas pessoas que inventam essas coisas, inclusive muitas delas me ouvem através do Rodolfo, né? Sabe que elas estão doentes por dentro, sabe que elas são mais vazias do que um saco de arroz depois de ser despejado, né, dentro do frasco. Então, essas pessoas sabem das mentiras que elas falam, sabem que os dias delas já foram abreviados, né? Sabe que mais cedo ou mais tarde, quando esses homens e mulheres do espaço descer do céu e os seus seguidores perguntar: e agora, por que que eles estão aqui e estão reunidos publicamente perante os governos, e por que essas pessoas estão lá? Porque foram convidadas por eles para estar lá e participar das reuniões, e você, fulano ou ciclano, não foi convidado, já que você era um líder planetário, né? Então, a máscara dessas pessoas, elas não podem cair de uma única só vez, elas têm que cair lentamente, né? Porque para você destruir alguém, você tem que destruir a pessoa lentamente. Destruir de uma vez, a pessoa não sente dor, né? Então, a severidade disso é muito séria. E se essas pessoas que seguem tais pessoas soubessem o quanto elas são doentes, né? O quanto elas periodicamente consultam psiquiatras, psicólogos e médicos, essas pessoas perguntariam: por que que você faz isso se você é assim, 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 assado, né? Então, as pessoas até hoje, infelizmente, coitadas, vai lá no inbox do Facebook, me manda esse tipo de mensagem, às vezes eu respondo, né? Parabéns. E as pessoas ficam indignadas. Por que você está dando parabéns? Eu queria que você me salvasse. Pô, se você veio a mim achando que isso é suspeito, é porque você já está desperto. Então é você que tem que escolher. Eu não tenho que dizer fulano está certo, ciclano está errado. Ciclano está errado, fulano está certo. Então, como eu nunca me preocupei com a vida de ninguém, isso foi um ponto também para mim. Então, quando eu falei por que que eu, Carlos Henrique, vou falar para minha própria espécie que eu tanto abomino. Eu sempre deixei isso abertamente para todos vocês. Isso não é segredo de ninguém, nem para ninguém. E aí foi quando eles falaram, né? Olha, Arx. Eu fiquei surpreendido porque eu não sabia que o meu nome era Arx, já tinha ouvido, mas não tinha relacionado. Tudo que nós iremos mostrar a tu não é para que tu fale perante os homens, mas é para que tu guarde como um grande ensinamento que muitos almejam ter, mas não terão. E aí eu perguntei: então não era essa escolha, o motivo dessa escolha não era para eu falar
para o ser humano como um profeta ou algo do tipo? Eles disseram não. Então eles nunca pediram para eu vir aqui a público para poder trazer essa mensagem, mas a partir do dia que eu desejei fazer isso, eles pediram para que eu esperasse. E eu esperei. Aí quando chegou em 2016, foi acordado entre mim e a Gnachete que eu falaria uma única vez para nunca mais. E eu acabei agindo por emoção e estou aqui falando, né, até o dia de hoje. Então, eu me culpo muito. Eu me culpo muito porque, como eu falei no áudio anterior, eu tenho a responsabilidade, né, de estar sempre demonstrando, né, sinal de vida para essas pessoas que me acompanham desde 2016. Se todas elas virarem as costas para mim e sobrar somente uma, eu continuo falando por causa dessa uma pessoa, né? Agora, se não tiver mais ninguém para ouvir e eu tiver a certeza de que ninguém mais vai me ouvir e que o meu caminho está finalizado e que só resta eu esperar 2036 para ir embora de vez, aí sim eu pararia de falar. Mas eu acho que também seria muito difícil porque eu continuaria falando do mesmo jeito, né? Então, eu evito muito também contar muitas coisas para vocês. Estou fazendo aqui novamente esse paralelo, né, de quase 42 minutos. É para que vocês entendam também de uma vez por todas, porque certos assuntos eu não vou falar mais deles, né? Porque a tendência da gente é evoluir e nunca ficar estagnado, né, no mesmo lugar. Então, quando esse ser, né, ele desceu do segundo céu e pediu que eu fosse levado ali na federação, mesmo que de longe, com toda aquela proteção da filha do Criador, eu pudesse vê-lo. E quando ele se tornou desejoso de ir em uma das minhas propriedades, quando eu entendi todo aquele processo de transformação que começa de dentro para fora, e quando no dia 9 eu fui orientado e fiz toda essa reflexão que eu acabei de narrar para você, que me ouve, eu simplesmente dei o braço a torcer, respirei fundo e esperei a madrugada do dia 10. Então esse arco de transferência que me foi dado, ele não é meu, tá? Ele me foi dado para que quando assim eu for solicitado por eles, esse arco, ele sai do seio dimensional, ele se monta, ele é sólido, ele não é fictício e nem imaginário. Tanto é que o desenhista, né, o artista da lista de transmissão, ele retratou muito bem esse desenho na época. Ele se forma e ele abre, através do fluxo da existência, somado à matriz para onde vou ou para onde estou sendo solicitado, e cria, né, dentro daquela realidade, a minha visada para onde vou. Então eu vejo onde eu estou e já vejo para onde eu irei seguir. E não foi diferente no dia 10. Esse arco ele fez um barulho como uma buzina muito alto. E isso era de madrugada. Depois ele se rearranjou, né, se montou, estacionou na vertical no gramado, entre o gramado e uma mangueira, né, que é um pé de manga muito grande que tem no sítio da minha mãe. E ali, de dentro dele, formou várias combinações de energia que parecia a aurora boreal vista numa visão vertical e horizontal ao mesmo tempo. E ali me mostrou o gramado da minha propriedade, no fundo, a sede, né, da fazenda. Para atravessar o portal, igual eu falei para vocês, tem que ser nu. Você não pode... quando você faz a travessia sozinho, você não pode estar com chave, nem com roupa, nem com correntinha, nem relógio, nem celular na mão, nem nada do tipo. E na época, eu fiquei até muito ansioso, porque tinha sido a primeira vez que eu ia arremessar, né, um aparelho celular por esse portal. Então, eu fui orientado para que eu envolvesse esse aparelho celular em vários
papéis alumínio. Eu gastei, foi muito rolo de papel alumínio. Eu fiz uma bola semelhante à bola de futebol. Ficou bem grande o celular dentro. E eu fiquei despido no jardim da casa da minha mãe e o portal ali aberto. E ele fica oscilando, né? Parece uma bolha de sabão gigante. E alguém tá lá do outro lado mexendo e você começa a ver tudo meio torto, né? Tudo assim, não reto, mas torto. É uma coisa assim incrível, é muito lindo de se ver. E aquelas cores amarela, lilás, verde, azul, branca, fluindo dali, né? E o brilho do código, né? Que é anexado nos arcos. E eu fui arremessei já acreditando que eu teria que comprar um outro aparelho. Arremessei, ele caiu no gramado da fazenda do outro lado. E foi aí que eu coloquei o meu pé, né? E senti o gramado da minha propriedade. Então, como lá tem muita lagoa, o gramado naquele horário já estava bem umedecido, né? Por causa do orvalho que se forma e da umidade da região. E eu atravessei. E quando eu olhei para minha retaguarda, eu vi a casa da minha mãe. Só que eu não vi mais o portal, mas ficou só aquela brecha aberta. E ali ela sumiu. Eu corri para a sede, já tinha ligado um dia antes, né, para o Ronaldo, que é o meu caseiro, que é o gerente lá da fazenda. Eu tinha falado para ele que eu chegaria em tal horário e que era para deixar, né, a sede aberta, porque à tardezinha eles fecham toda a sede quando eu não estou lá, para evitar, né, que morcego entre dentro, para evitar que algum outro animal entre dentro, apesar de eu garantir eles que não vai entrar, mas é costume deles, eu tenho que respeitar independentemente de eu ser dono e eles trabalharem para mim. E eu entrei, fechei a porta, fui tomar um banho, me veio um cheiro de amônia muito forte no corpo, meu corpo soltava fumaça, né? Eu comecei a tremer, e ao mesmo tempo que eu sentia frio, eu sentia um calor terrível, e eu fui tomar meu banho, vesti uma das peças de roupa que tem lá na fazenda, né? E consegui descansar um pouco, né? Cochilar. Naquele mesmo dia, 6 horas da manhã, o meu café já estava pronto, a Ana já tinha ido para a cozinha às 5 horas da manhã, junto com as mulheres, né, dos homens que trabalham lá, e já tinha preparado aquela banca, né, com frutas, queijo, doce, pão, biscoito de polvilho, broa, café, vários tipos de chá, né? E ali eu expliquei para elas que o meu motivo de estar ali é porque eu fui solicitado por um ser celestial do segundo céu. Expliquei para elas, elas ficam vidradas quando eu falo, elas veem as máquinas inteligentes subir e descer do céu, elas veem, né, os seres andando pela propriedade e elas gostam, né, que eu sempre esteja ali. Mas para estar ali, pelo menos eu tenho que estar totalmente limpo, né? E nem sempre eu estou limpo, porque minha mente ela se tornou muito suja, né, depois que eu conheci o sexo. Então eu fiquei muito pervertido depois que eu conheci o sexo, né? Então hoje eu vivo à base de sigilos e códigos para poder não ter ereção, para poder evitar ao máximo a sensação de tesão. Mas tem hora que vem o tesão e eu fico muito excitado e aí eu tenho que me dopar com códigos e sigilos, né? E aí eu vou viver a minha vida dessa forma, mas independente de usar os códigos ou não, a minha mente, ela fica ativa, né? E com isso, eu expliquei a situação para elas, tomei o meu café, saí para a porta, né, da varanda. E quando eu saio pela porta direto para a varanda, eu vejo aquele ser, né, Progálito. O nome do ser é Progálito. É um ser alto, esbelto, a cor dele é jambo, ele é careca, com as orelhas bem pontudas e um único olho no centro do rosto. Você não vê a cartilagem, né, que forma o nariz como a nossa que a gente tem, não é. É simplesmente 2 furos pequenos. A cabeça dele é um pouco grande, os braços são compridos, né, que ultrapassam inclusive a altura do joelho. E é um ser assim lindo, lindo mesmo.
Mas se você fosse vê-lo, você talvez sentiria ânsia de vômito, ou talvez entraria em conflito, né? Atacá-los você não ia conseguir jamais, mas você assustaria com a aparência dele. E ele veio, me deu as orientações do que eu devesse seguir e que momento, né, eu devesse partir para minha caminhada. Eu calcei um tênis, levei um chinelo na mochila, uma mochila bem pequena, coloquei uma garrafinha pequena, né, de café e outra de chá e outra de leite morno, né, quente na verdade, uma garrafa pequena de meio litro, 3 garrafas que eu levei no total. Levei pão de queijo, a metade de um bolo, algumas frutas. Me despedi, né, do pessoal ali, porque até então, depois do encontro, eu iria ser transportado para minha casa em Nova Lima, né, na Vila da Serra. Eu não sabia que seria autorizado o meu encontro, como foi com as pessoas, né, que ali se encontrava em Juiz de Fora. E eu fui para minha caminhada na parte da manhã. Caminhei bastante. O clima, né, da minha propriedade ali, por consequência do campo de energia que envolve toda a propriedade, é um clima brando. Lá não faz muito calor, não faz muito frio. As pessoas que já estiveram lá e vocês que ainda irão testemunhar, né, do que eu estou falando aqui, porque vocês irão perceber na pele qual é o grau por fora da fazenda e qual é o grau que vocês irão sentir dentro da propriedade. E eu fui caminhando, parei várias vezes, porque eu tive que caminhar na condição humana. Eu fui orientado, né, por Progálito, que eu não devesse usar códigos, nem sigilos, nem nada do tipo, e nem devesse aceitar ajuda, né, de nenhum ser, porque aquilo seria para mim um experimento, uma prova, né, de boa vontade. E eu caminhando ali feliz, até que o caminho ele acabou e eu tive que ir ali adentrar a floresta dentro, porque lá a mata é muito fechada. Mas essa mulher maravilhosa que eu chamo de Eleap, que é a consciência plena desse planeta, ela foi dando ordens, né, por ela mesma, porque tudo que está aqui pertence a ela. E depois de eu ter me sapecado bastante nas galhas, e várias galhas ter vindo e dado lambada no meu rosto, e eu ter me espetado bastante, cortado até a perna no espinho, ela abriu caminhos para mim. Quando eu caminhava assim, a folhagem, né, a vegetação virgem, ela se abria, ou outras partes da vegetação deitava para que eu pudesse passar por cima, né? E quando eu olhava para a retaguarda, estava tudo formado novamente. Eu via os animais na minha direita, na minha esquerda me acompanhando, animais peçonhentos, outros não peçonhentos, né? Mamíferos, anfíbios, répteis. E ali eu perguntei para ela, falei, Eleap, se a minha caminhada tem que ser assim, por que que agora a senhorita, através do teu espírito, né, que está sobre essa vegetação e sobre toda essa criação que está me acompanhando, por que que agora a senhorita está fazendo isso? E ela mandou uma corrente de vento tão forte. Para você que estivesse lá comigo, do meu lado, ia ver a ventania que deu dentro da floresta, né? Dentro da mata. E aquele vento ele cortava entre as galhas, entre os troncos, entre os caules, entre as raízes, e formava-se a voz dela falando comigo da mesma maneira que vocês estão me ouvindo aqui. Ela falava para mim assim: como posso eu, Arques, assistir o abrolho, assistir a ferocidade da minha criação, te afligir, sendo tu o homem na face do meu rosto, compartilhando comigo todos os dias a energia que inclusive
e muitas das vezes tu não tem. Eu estou simplificando aqui com as minhas palavras para você entender. Ali eu parei, comecei a chorar bastante, fiquei muito emocionado, sentei um pouco e eu via, né, os animais ali ao meu redor, me olhando de longe, pássaros que pousavam perto de mim. Inclusive hoje mesmo eu mandei para vocês aí na transmissão que eu estava acompanhando lá o jardineiro, né, nessa nova casa que eu comprei para receber vocês. Quando eu cheguei, o tucano veio e ficou do meu lado. Ele pousou no meu ombro, pousou no meu braço, ficou do meu lado. Depois ele voou pro pé de jabuticaba e eu pedi a ele que me autorizasse a tirar uma foto dele. Porque eu não saio tirando foto assim de nada que não seja autorizado. Para falar a verdade, eu nem gosto de fotografia, né? E aí eu fiz questão de mostrar isso para vocês. E na região, dificilmente você vai encontrar um tucano. Ainda mais que é uma área que está se desenvolvendo cada vez mais, é muita casa, poucas árvores, né? Então, esse tipo de animal não vai estar ali. Mas foi ali justamente para testemunhar para mim que eu tenho o meu valor, apesar de tantos defeitos, né? Então, assistindo ali toda aqueles bichos, né? Répteis, anfíbios, mamíferos ali, me espiando, né? Me acompanhando, eu fiquei muito feliz. E eu fui e recobrei novamente a minha conduta, né? Parei de chorar, parei de soluçar, bebi um pouco de café e segui adiante. E Eliabe ali, através da vegetação, ela dava ordem e a vegetação que estava na minha frente ia dobrando, ela ia dobrando, e quando eu passava, eu olhava na minha retaguarda, ela estava voltando para o lugar. Então só quem estivesse ali comigo poderia testemunhar isso. Então não vou entrar muito em detalhe nesse sentido, né? Após ter caminhado bastante entre as montanhas, né, e as serras e os vales, porque lá é muito montanhoso, escureceu, eu descansei aproximadamente assim 1 hora. Em 1 hora eu tive aproximadamente assim uns 15 cochilos, foi coisa muito rápida. E à noite, a copa das árvores, elas abriam e a luz da lua iluminava o meu caminho. No meio da mata, você dificilmente vai ver vagalume. Você vê vagalume na beira de rio, na beira de lagoa, né? No meio do pasto. Mas dentro de uma mata fechada, dificilmente você vê um vagalume. E aqueles vagalumes lá é do tamanho de barata, né? Aqueles vagalumes maiores. E os vagalumes iam na minha frente, aquele monte, aquele enxame de vagalume, parecendo abelha, né? Por isso que eu estou dizendo enxame de vagalume iluminando o meu caminho. E eu andei e cumpri o primeiro dia e a primeira noite. E amanheceu o segundo dia. E eu fui, dia 11, o dia inteiro, à noite, e às 0 hora do dia 12, eu fui caminhando, faltando 4 quilômetros ou 5 quilômetros, não me recordo agora, para eu chegar, né, até esse vale de pedra que eu nunca tinha visto, nem sabia que tinha na minha propriedade, que já faz limite, né, no Rio de Janeiro já, no estado do Rio de Janeiro. Eu simplesmente quis, né, chegar mais rápido. E foi aí que um outro ser, né, ele se apresentou a mim. Esse ser, o nome dele é Zefire, da constelação de Braquito. Esse ser, ele desceu de forma elegante entre as árvores. Era aproximadamente umas 4 horas da manhã. E quando ele desceu, iluminou tudo como se fosse o dia. E ele trouxe um tipo de alimento que no começo eu não quis aceitar porque eu achei que fosse um teste. E aí ele, com seu pensamento, transferiu à minha mente para eu entender
que era necessário eu consumir aquele alimento que ele tinha